Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para a residência em enfermagem obstétrica. Nós vamos dar início agora ao módulo 2, lembrando que o módulo 1 você não pode deixar de adquirir, porque ele é um complemento desse módulo. No módulo 1 nós abordamos todo o pré-natal de risco habitual. Então, você que ainda não adquiriu o módulo 1, é muito importante que você faça essa aquisição para acompanhar esse processo. A partir de agora, nós vamos dar continuidade no módulo 2. O módulo 2 vai tratar da gestação de alto risco. E nós vamos, mais uma vez, começar abordando esse módulo como classificação de risco gestacional. No primeiro módulo de pré-natal, nós fizemos uma rápida e breve abordagem de classificação do risco gestacional. Agora, a gente vai fazer uma abordagem mais aprofundada. Então, vamos lá? Vamos juntos? Vamos juntos para a aprovação? Então, vamos lá. Veja só. Professora, toda gestante, ela pode se tornar uma gestante de alto risco? Infelizmente, a resposta é sim. Pode acontecer. Porém, a gente não pode esquecer que a gestação ela é um fenômeno fisiológico, ela faz parte da vida da mulher, faz parte da fisiologia feminina o ato de gestar. Então, a sua evolução, na maioria das vezes, dá sem nenhuma intercorrência. Porém, nós temos um pequeno grupo e esse pequeno grupo, essa pequena parcela de gestantes que pode ser portadora de alguma doença e sofrer algum agravo ou desenvolver algum problema, esse é o chamado grupo de gestante de alto risco. Então, qualquer gestante, mesmo sendo de risco habitual, ela pode futuramente desenvolver uma gestação de alto risco. Por isso que o pré-natal, como eu falei no módulo passado, ele tem o objetivo dessa vigilância, dessa estratificação desse risco gestacional. Eis o objetivo do pré-natal, estratificar esse risco, fazer a vigilância para, caso ocorra alguma patologia pelo caminho, aconteça logo essa intervenção e não tenha complicações maiores, tá? Mas nós vamos tratar hoje dessa gestante de alto risco. Esse módulo vai ser sobre gestação de alto risco. Então, Caldeira e Barcia, desde 1973, ele definiu gestação de alto risco como aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e do feto e ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas com a média da população considerada. Eu iniciei falando dessa aula dizendo que qualquer mulher gestante poderá evoluir para uma gestação de alto risco. Porém, é importante lembrar e frisar que os fatores de risco são os condicionantes para que essa mulher desenvolva uma gestação de alto risco. Então, quando eu me refiro a qualquer mulher, ela precisa ter esses fatores de risco que a gente vai discorrer ao longo dessa aula. Então, qualquer mulher que tenha esses fatores de risco, elas terão uma probabilidade maior de desenvolver uma gestação de alto risco, que também não significa necessariamente que toda mulher que tem um fator de risco, ela vai desenvolver uma gestação de alto risco. Porém, ela já tem algo a seu favor, que é o fator de risco. Então, vamos lá, vamos ver que fatores são esses. Nós temos os fatores que são os marcadores de risco gestacionais. Tá? Eles são divididos em 3. Primeiro, as características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis. O segundo marcador de fatores é a história reprodutiva anterior dessa gestante, qual é o histórico dela passado. Por isso que no módulo passado, na aula passada, eu falei que é muito importante na primeira consulta de pré-natal, aquela consulta ser demorada, com uma anamnese bem detalhada, para a gente conhecer essa história reprodutiva anterior. E nessa anamnese a gente já faz a classificação do risco gestacional dessa gestante.
E o terceiro marcador e fator de risco gestacionais são as condições clínicas pré-existentes. Que patologias essa mulher tinha antes de engravidar? Será que ela já tinha uma diabetes mellitus? Tudo isso precisa ser investigado. Então, ao longo dessa aula, a gente vai discorrer cada fator desse, cada fator. Então, vamos lá iniciar o fator características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis. O nome já diz, está desfavorável. Então, veja só. Uma idade maior que 35 anos é um fator de risco que se enquadra nas características individuais. Se uma mulher tem 35 anos, o ovócito dela tem 35 anos. Então, eis um fator de risco importante. Idade maior que 35 anos. Tá? O risco maior de desenvolver uma gravidez com anomalias cromossômicas é um exemplo. Idade menor que 15 anos ou menarca a menos de 2 anos. Gravidez na adolescência. Eu já fiz parto de uma garota de 10 anos. Professora, uma garota de 10 anos não é para ter um bebê. Realmente não é para ter um bebê, mas infelizmente acontece, principalmente na região Nordeste. Quanto menor o nível socioeconômico e cultural, maior a chance da gravidez na adolescência. E a gravidez na adolescência, ela é um fator de risco. Altura menor que 1,45, perdão, deixa eu voltar aqui. Altura menor que 1,45. Professora, aquelas mulheres de baixa estatura, com circunferência abdominal avantajada, tecido adiposo na região abdominal, é o perfil da mulher que pode desenvolver a diabetes gestacional. Por isso que a altura menor que em 45, em uma gestante, é um fator de risco. Mas não significa necessariamente que ela vai desenvolver a diabetes gestacional. Por isso a vigilância no pré-natal. Ela já tem um fator de risco, que é a estatura. Peso gestacional menor, pré-gestacional, ou seja, antes da gestação, menor que 45 quilos e maior que 75 quilos. Ou seja, com um IMC menor que 19 e um IMC maior que 30. Então, esse peso anterior baixo ou elevado, ele proporciona um fator de risco para gerar uma gestação de alto risco. Anormalidades estruturais e nos órgãos reprodutivos. Vamos imaginar que essa mulher tenha, por exemplo, uma gravidez ectópica por conta de uma salpingite, uma inflamação das tubas uterinas. Ela teve uma salpingite, que é uma inflamação das tubas uterinas, ou então ela tem uma malformação congênita, uma anormalidade estrutural, ela já nasceu assim, a trompa é estreitada, passou o espermatozoide, no momento que ocorreu a fecundação, esse ovo não conseguiu passar e ele começou a se desenvolver na tuba uterina, causando ali uma gravidez tubária e possivelmente, se não for tratada, uma ruptura de tuba uterina, causando uma hemorragia, e se essa mulher não for atendida logo, essa mulher vai ter um choque hipovolêmico e ela pode morrer por conta disso. Tá? Então, tudo isso a gente tem que ir avaliando, uma coisa vai puxando outra como fatores de risco. Então, vamos continuar aqui nas características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis. A sexta característica, situação conjugal insegura. Mulher que tem múltiplos parceiros, é uma mulher que tem um risco grande de desenvolver principalmente eclâmpsia. Quando a gente estiver estudando eclâmpsia, a gente vai entender um pouco isso. Conflitos familiares, instabilidade familiar, baixa escolaridade. Quanto menor a escolaridade, menos essa mulher adere ao pré-natal. Às vezes eu prescrevo um ferro, um ácido fólico, ela acha que não é necessário fazer uso daquele suplemento. Então, a baixa escolaridade ela é um fator, uma característica que pode gerar um alto risco. É um fator de risco que pode gerar um alto risco. Condições ambientais desfavoráveis. Se eu tenho uma mulher que ela está num alojamento debaixo de uma ponte,
Comparando com uma mulher que mora em uma área nobre, claro que essa mulher que mora lá debaixo da ponte, está gestante, ela tem um fator de risco maior, porque ela está diante de uma condição ambiental desfavorável. Uma mulher que mora na periferia, onde não há coleta de lixo, onde o lixo é a céu aberto, então ela está ali propensa a outras patologias, né? Vetores, patologias que podem ser desencadeadas por vetores por conta do lixo a céu aberto. Então, as condições ambientais desfavoráveis podem levar essa mulher a uma gestação de alto risco. Dependência de drogas lícitas ou ilícitas. Então, as drogas lícitas, as drogas do dia a dia, acostumada a usar aquelas drogas, o álcool, o fumo, e as drogas ilícitas, a cocaína, o crack, as drogas ilícitas que algumas mulheres, infelizmente, utilizam, principalmente essas mulheres que vivem na vulnerabilidade em situação de rua. Hábitos de vida, o fumo e o álcool, já falei, né? Algumas mulheres são fumantes e elas precisam entender que durante o processo da gestação tem que suspender o uso do tabaco e do álcool, porém algumas são dependentes química e essas mulheres são consideradas vulneráveis e precisam de um cuidado maior durante a assistência pré-natal e encaminhada para um serviço de referência. Exposição a riscos ocupacionais, por exemplo, aquela trabalhadora. Eu tinha uma gestante que eu fazia pré-natal e ela fazia carvão. Ela fazia carvão para vender e sustentar os 4 filhos. Então, ela inalava aquela fumaça do carvão o tempo todo. Então, o risco ocupacional dessa mulher era muito grande. Esforço físico, carga horária, rotatividade horária, muito comum aqui entre profissionais da área da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, sai de um plantão, entra no outro plantão, tudo isso pode gerar um alto risco. Exposição de agentes físicos, por isso que toda gestante ela tem o direito, se ela trabalha na central de material esterilizado, ela tem o direito de ser transferida de setor, porque a central de material é um local onde há a presença de agentes físicos e químicos que pode prejudicar essa gestação. Físicos, químicos e biológicos nocivos. E o estresse, né? O estresse do dia a dia também pode gerar uma gestação de alto risco. Então, professora, a gente já viu a história individual. Agora vamos ver a história reprodutiva anterior. O que a gente está vendo aqui? Classificação do risco gestacional. Então, a história reprodutiva anterior dessa mulher. Eu pergunto para ela, dona Antônia, a senhora já teve aborto? Ah, doutora, eu já abortei várias vezes, já engravido, aborto, engravido, aborto, engravido, aborto. Então, nós estamos diante de um fator de risco importante que é o abortamento habitual. O que é isso, professora? Aquele aborto que acontece espontâneo 3 vezes ou mais. Morte perinatal explicada ou inexplicada, tipo, meus meninos nascem, mas tudo morre. Logo depois que nasce, morre. Ou então, antes de nascer, eles acabam morrendo. Então, um fator de risco de uma história reprodutiva anterior importante. História de recém-nascido com crescimento restrito ou mal formado. Ah, doutora, meu menino nasce tudo aleijado. Ou então, meu menino nasce tudo muito pequenininho. Outro fator de risco. Parto pré-termo anterior. Ah, meu parto anterior, o menino nasceu prematuro. Então, mais um fator de risco. Esterilidade, infertilidade, mulheres que fizeram tratamento para engravidar. Intervalo interpartal menor que 2 anos ou maior que 5 anos. Nuliparidade, ou seja, a grande multípara, aquela mulher que pariu muitas vezes, é uma mulher que tem um fator de risco grande para desenvolver durante o trabalho de parto, logo após o primeiro período do parto, desenvolver atonia uterina. E a nuliparidade, aquela mulher que nunca pariu, também entra como um fator de risco. Síndrome hemorrágica ou hipertensiva, se ela chega e diz, na gravidez passada eu tive eclâmpsia. Às vezes elas nem dizem o nome porque elas têm medo de atacar novamente. Elas não falam, dizem, eu tive aquela doença.
Ou então ela teve uma hemorragia, uma síndrome hemorrágica, talvez um descolamento de placenta, talvez uma placenta prévia, talvez uma atonia uterina, logo após o parto. Então, essa história reprodutiva anterior é muito importante para a gente classificar essa gestante. Diabetes gestacional. Ah, doutora, na gravidez passada eu tive diabetes. Meu menino nasceu grandão, quase 5 quilos. Pronto, estamos diante de um fator de risco de história reprodutiva anterior. Cirurgia uterina anterior, incluindo 2 ou mais cesarianas anteriores. Essa mulher já teve 2 cesáreas anteriores e ela vai agora para uma 3ª gestação, então ela tem um fator de risco muito grande aí de rotura uterina. Então a gente vai linkando uma coisa com a outra. Então, cirurgia uterina anterior, sabe-se que essa mulher, no momento do trabalho de parto, ela não pode ter um parto induzido com ocitócito, pelo risco dessas cirurgias anteriores ainda recentes. E as condições clínicas pré-existentes? Ou seja, ela já tinha uma patologia antes de engravidar. Então, antes de engravidar, ela já tinha uma hipertensão arterial, pronto, já é um pano de fundo para ela desenvolver uma pré-eclâmpsia, porque ela já tem hipertensão arterial. Cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, as endocrinopatias, as hemopatias. Então, são doenças que elas já tinham anteriormente. Eram doenças que elas já tinham e engravidaram, claro, continuam com essas patologias, porque elas já tinham essa patologia antes da gravidez. Epilepsia também, outra patologia que ela já tinha antes, doenças infecciosas, doenças autoimunes, ginecopatias, neoplasias. As doenças autoimunes, aqui um exemplo importante é o LES, lúpus eritematoso sistêmico. Então, essas doenças autoimunes, essas doenças pré-existentes, a epilepsia, a ginecopatia, as neoplasias, leva essa mulher, ela já chega na gestação com um fator de risco importante, porque ela já tinha uma doença anterior. Estou entendendo, professora. E os outros grupos de fatores de risco? Que referem-se a condições ou complicações que podem surgir no decorrer da gestação, transformando essa gestação em gestação de alto risco. Aquilo que eu falei no início da aula. Ela não tinha nenhum fator de risco, porém, durante a gestação, aconteceu, tá? Então, a gente vai ver agora esse tópico aí. Então, ele se divide em 3 partes. A exposição indevida ou acidental a fatores teratogênicos, doença obstétrica na gravidez atual, tipo, ela estava muito bem, de repente ela adoeceu, e as intercorrências clínicas que podem acontecer. Nós estamos agora, por exemplo, ela está gestante e de repente ela contrai a Covid-19, uma intercorrência clínica importante para gerar um fator de alto risco. Então vamos lá, vamos estudar cada uma. Doença obstétrica da gravidez atual é o que, professora? Desvio quanto ao crescimento uterino. O feto não está crescendo durante o pré-natal, turma. A gente tem no exame obstétrico que verificar a altura uterina em cada consulta pré-natal. Se essa altura uterina não está acompanhando a idade gestacional, então algo está acontecendo. Então, 20 semanas, em torno de 20 centímetros. 24 semanas, em torno de 24 centímetros. Então, 16 semanas, em torno de 16 centímetros. Se ela está com 24 semanas, eu meço a altura uterina com a fita métrica e eu encontro 12 centímetros, então ela está com restrição do crescimento uterino. Então, tem alguma coisa que precisa ser investigada. Número de fetos, se pela ultrassonografia eu percebo que é uma gravidez gemelar, já encontrei aí um fator de risco. O volume do líquido amniótico, se o volume do líquido amniótico, o índice de líquido amniótico, que a gente chama de ILA, estiver diminuído, então nós estamos aí diante de um fator de risco. O valor de referência é de 8 a 18 centímetros. Se estiver abaixo de 8 centímetros pela ultrassonografia, a gente chama de oligoâmnio. Acima de 18 centímetros, a gente chama isso de polidrâmio. Então, o volume do líquido amniótico, tanto para mais ou para menos, é considerado um fator de risco que se enquadra dentro da doença obstétrica da gravidez atual. Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada. Então, trabalho de parto prematuro, aquela mulher não completou ainda as 40 semanas, a
A gente sabe que o trabalho de parto prematuro é aquele que acontece até de 20 e 22 semanas até 36 semanas e 6 dias. Então, aconteceu nesse intervalo de 20 e 22 semanas até 36 semanas e 6 dias, a gente chama isso de trabalho de parto prematuro. Professora, se nascer abaixo de 20 semanas, isso já é um abortamento. Abaixo de 20 e 22 semanas, a gente considera o abortamento. Ou, se você não souber a idade gestacional, pesa o feto. Ou pesou, deu menor ou igual a 500 gramas, então eu estou diante de um abortamento. Maior ou igual a 500 gramas, então eu estou diante de um natimorto. A gente vai abordar isso na nossa próxima aula. Então, trabalho de parto prematuro, a gente já sabe, né, que ele que acontece entre 20 e 22 semanas ou 36 semanas e 6 dias. E a gravidez prolongada, aquela que ultrapassa 42 semanas de gestação. Ultrapassou o período gestacional. Ganho ponderal inadequado, né, os IMCs ou para baixo ou para cima. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, durante a gravidez, a pressão arterial estava normal, a gente verificava a pressão arterial da gestante, estava sempre 100 por 70, 110 por 70, e de repente ela chegou ao posto de saúde e a pressão estava 140 por 90. Foi feita a pesquisa de proteinúria de 24 horas e apareceu o valor de 300 miligramas ou mais. Então, eu estou aí diante de uma pré-eclâmpsia. Ela tinha pressão arterial normal, estava ocorrendo tudo bem e, de repente, essa mulher adoeceu durante a gestação. Então, se enquadra como doença obstétrica na gravidez atual. E a eclâmpsia? Professora, qual a diferença da pré-eclâmpsia para a eclâmpsia? A eclâmpsia tem convulsões, a pré-eclâmpsia não tem convulsão. Então, a diferença são as convulsões. E a diabetes gestacional também, que é muito comum acontecer naquela mulher baixa estatura, 1,45 m, com deposição de gordura na cintura abdominal. A amniorrex prematura, outra doença obstétrica da gravidez atual. O que é a amniorrex prematura, professora? O feto fica dentro da cavidade amniótica, imerso no líquido amniótico. Se essa bolsa, que é totalmente fechada, furou, aconteceu pequenos furos, desce por aqueles pequenos furos aquela quantidade de líquido amniótico. O líquido amniótico vai escoar pelo canal vaginal e a gente chama isso de amniorrex prematura. O que é uma amniorrex prematura? É a ruptura da bolsa das águas antes do trabalho de parto ou parto. Porque no trabalho de parto ou parto, essa bolsa tem que romper, o bebê vai nascer, o feto vai nascer, a bolsa vai ter que romper. Então, a amniorrex prematura, ruptura da bolsa das águas antes do trabalho de parto ou parto. A amniorrex prematura, turma, a gente chama também de RPM, ruptura prematura das membranas. E a amniorrex prematura, ela é algo assim que eu faço questão de fazer aqui, de frisar, que, imagine só, o feto está dentro da cavidade uterina, dentro da bolsa amniótica, imerso no líquido amniótico, em um ambiente totalmente estéril. De repente, aconteceu um furo naquela bolsa e começou a descer aquele fio d'água. No momento que começa a descer aquele fio d'água, o que já vai acontecer aqui? Já vai ter um oligoâmnio, ou seja, a quantidade de líquido amniótico já vai ser reduzida, porque está vazando o líquido amniótico. Então, descendo esse líquido amniótico, da mesma forma que sai o líquido amniótico, abriu uma porta de entrada para a bactéria. A bactéria entrou e vai causar uma infecção ali dentro, chamada de corioamnioniite, que é a infecção das membranas coriônicas e do líquido amniótico. E se essa corioamnioniite não for tratada, esse feto pode evoluir com óbito fetal, infecção intrauterina, óbito fetal. E se não for tratado, pode evoluir com óbito materno por sepse materna, por infecção generalizada materna. Então, é um caso que precisa ser bem acompanhado. Hemorragias da gestação, ela teve, vamos imaginar, estava tudo bem, de repente ela teve um pique hipertensivo e descolou a placenta. Um descolamento pequeno da placenta, teve uma hemorragia da gestação, ou então ela teve uma placenta prévia. Insuficiência istmo-cervical. O colo do útero,
ele é aberto. Então tá lá aquele colo aberto. A gente descobriu isso na gravidez, que ela tem um colo aberto. O colo era para estar fechado e aquele colo ali está com 4 centímetros de dilatação, sem o trabalho de parto. Então, na incompetência intimocervical, a probabilidade é que essa mulher evolua com abortamento após 12 semanas de gestação, quase sempre após 12 semanas de gestação. Por quê? Porque esse útero ele é incompetente, esse colo é incompetente, era para ele estar fechado e ele está aberto. Qual a conduta, professora, diante da incompetência intimocervical? Uma conduta cirúrgica realizada pelo médico, chamada de cerclagem, onde há uma sutura desse colo aberto, porém essa mulher precisa de repouso absoluto, uma gravidez de muito alto risco para que o prognóstico seja bom. Aloimunização, a mãe RH negativo, o filho RH positivo, ou então o óbito fetal por qualquer causa, Ok, professora? Então, finalizando essa aula, vamos agora para as intercorrências clínicas. Então, tá tudo bem e de repente ela contraiu a Covid-19. Nós estamos diante de uma intercorrências clínicas e a gente já tem observado, através das literaturas recentes, que a Covid-19 ela interfere na gestação, causando ali um parto prematuro. Então, a prematuridade está muito relacionada à Covid-19 na gestação. É tudo muito novo, mas as pesquisas já estão demonstrando isso. Então, de repente, estava tudo bem, mas aconteceu uma intercorrência clínica. Ou seja, ela teve uma doença infecto-contagiosa, a exemplo da Covid-19, ou então ela teve uma infecção do trato urinário, doença do trato respiratório, a exemplo da Covid-19, a rubéola, toxoplasmose, doenças clínicas diagnosticadas pela primeira vez na gestação, tipo uma cardiopatia, ela não sabia que era cardiopata e de repente ela veio fazer o pré-natal, foi fazer os exames laboratoriais e descobriu que tinha uma cardiopatia. Ou então descobriu que tinha uma endocrinopatia, descobriu que tinha uma diabetes já há bastante tempo e não sabia que tinha essa patologia. Então, uma intercorrência clínica numa gestação que vai no fluxo normal e de repente acontece intercorrência clínica levando essa mulher a uma gestação de alto risco. Aí está a nossa bibliografia utilizada nessa aula. Nós utilizamos toda a bibliografia recomendada no edital e aí está principalmente os manuais de gestação de alto risco, manual de atenção pré-natal na atenção básica, manual de acolhimento e classificação de risco e até a nossa próxima aula.